Bom dia a todas e todas. Bom dia, nossa presidente, a toda a mesa que compõe o nosso legislativo, aos meus colegas, amigos de longa data, vereadores. Alguns conheço particularmente, alguns conheço as esposas, alguns conheço do trabalho. E estou muito feliz de estar nessa casa, onde conheço pessoas que também já trabalhei por aqui. Então, já tive uma passagem nesta Casa de Leis como assessora de vereadores, como chefe de gabinete, e hoje estou aqui com essa função, com essa posição temporária de secretária de Educação. Digo temporária porque nós somos, no meu caso, professora, né? Então, quanto professora, nós sabemos que a educação, ela merece um olhar mais que especial. E a gente precisa dessa Casa de Leis para que as políticas públicas que atendam a comunidade, de fato, aconteçam. Como bem dito pelo vereador Luiz Neto, a Secretaria de Educação, ela é uma secretaria que requer pessoas técnicas, pessoas que olhem para a educação com atitude, com resolutividade e com o entendimento de uma educação para o futuro. As minhas experiências foram oportunizadas ao longo dos anos, dos últimos 12 anos que saí desta Secretaria de Educação de Maringá, por meio do prefeito Silvio Barros. Então, o próprio prefeito me indicou ao município de Sarandi, em 2013, não conhecia a cidade, fiz um bom trabalho, terminei e concluí o mandato com o prefeito De Paula. Na sequência, fui para Rolândia. Depois de Rolândia, participei como primeira secretária regional do país, no Codinorp, que é o consórcio dos municípios da região de Londrina, onde fiquei finalista, depois de 260 inscritos neste processo. Como finalista desse processo, participei de várias ações junto à empresa Vetor Brasil, e, nesse sentido, fomos caminhando. A convite do prefeito Silvio Barros também, fui convidada à Araucária, onde fiquei por 6 anos e 2 meses, na gestão do então prefeito Issam, e lá fizemos muito. Mas eu não posso deixar de destacar que Sarandi foi onde me iniciou na carreira da gestão educacional. Enquanto diretora de ensino, que já fui também em Maringá, e como servidora dessa casa, entendo que a gestão da educação, ela perpassa por pessoas. E como pessoas, a gente tem que entender que a educação, ela precisa de um olhar mais humano. E quando no ano passado tivemos o processo eleitoral, o então prefeito De Paula fez o convite para que eu voltasse, porque a comunidade escolar queria o meu retorno. E eu não pude dizer não. O prefeito Silvio Barros também me convidou para vir como diretora de ensino para a rede de Maringá. Naquele período, eu disse ao prefeito, eu não vou conseguir falar não para você, tendo em vista que os sims que você me deu nessa vida. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ser a presidente da União dos Dirigentes Municipais do Paraná. E esse motivo foi o qual eu não vim para a Secretaria de Educação logo no início do ano. Então, vim assumir a Secretaria de Educação de Sarandi, com muito êxito. Em 7 meses, a gente conseguiu consolidar muitas políticas públicas, muitas ações, sem necessariamente agir de forma a envolver orçamento, mas sim a organização de uma gestão educacional. A política pública da educação vem, ao longo do tempo, na perspectiva do prefeito Silvio, com um olhar também de futuro. E nesse futuro, nesse entendimento, nós conversamos, e estamos conversando desde o ano passado. E eu fui surpreendida com a ação do convite, porque estava fora do município. Então, os prefeitos se conversaram e entenderam por bem que Maringá precisaria de uma mudança. O secretário que me sucedeu, anterior,
Ele também fez um bom trabalho, ele também tentou agilizar as demandas necessárias, mas a educação, ela precisa também de um olhar técnico. E, nesse sentido, nós estamos aqui hoje para buscar essa parceria com a Câmara Municipal, justamente para olhar para os processos, entender que não é buscando mais uma solução, mas é tentando fazer com aquilo que a gente já tem dentro da sala de aula seja efetivo. Ontem, junto com a Câmara Técnica aqui dessa Câmara, dessa Casa de Leis, nós conversávamos sobre isso. Precisamos fazer o básico, o mínimo, pelo menos. Porque a hora que a gente começa a buscar demandas que estão sobrecarregando os nossos professores, a gente entende que a gente está deixando de fazer aquilo que é necessário para fazer algumas coisas que são supérfluas. Então, hoje, a gente precisa entender que a gente precisa buscar uma cultura de paz nas nossas escolas, que a sociedade precisa estar engajada com as nossas crianças, que a gente não pode ter a quantidade de faltas, crianças reprovando por faltas, porque os pais ficam pleiteando uma vaga na educação infantil. Está aqui o vereador Ítalo, que foi conselheiro tutelar também. Quanto que a gente não discute por conta de necessidade de vagas de creche, e aí a criança entra numa vaga e os pais começam a faltar com essa criança. O abandono intelectual é algo muito necessário observar. Então, essa violência que a gente não observa, e quando eu vejo algumas indicações, alguns requerimentos plausíveis que a gente observa, não nesta só, mas em todas as casas de leis, a gente entende que é uma reivindicação da comunidade. E a prioridade são todas as escolas e todos os CMEIs. Porque eu não posso dizer para vocês assim, qual que é a sua prioridade quanto gestora. Porque cada comunidade tem sua prioridade. Cada unidade educacional tem uma demanda que precisa um olhar especial. Então, são 117 olhares especiais que a gente precisa tirar o teto, o telhado dessas unidades e ver qual a demanda mais emergencial. Existem ações a curto, médio e longo prazo. Mas o mais importante é que a gente construa uma sociedade onde a gente dê as mãos, e não só aponte dedos. A realidade é que, se a gente fala em humanização, em parceria, não é simplesmente criticar, é trazer soluções também. Ninguém é suficientemente 100% detentor de uma verdade única, porque cada verdade depende do seu contexto. Então, o que eu quero deixar aqui é as portas abertas da Secretaria de Educação. Ontem eu pedi para os vereadores passarem meu contato individual para vocês, para que vocês conversassem em um canal direto. A professora Ana Lúcia disse que já encaminhou o meu canal direto de contato. Porque, assim, a gente só vai ter um bom relacionamento se a gente tiver confiança, se a gente tiver um olhar assertivo para aquilo que a gente está propondo. Então, eu agradeço a toda a mesa aqui posta, a todas as autoridades aqui que se fazem presente, porque a verdadeira autoridade está na mão do povo. E essa autoridade tem vocês como chancela, que são os vereadores eleitos pela população. Então, nós estamos aqui para fazer um bom trabalho em parceria com vocês. Essa parceria, ela precisa ser uma via de mão dupla. A gente sabe que o orçamento da educação é um orçamento robusto, mas a gente sabe que também a gente tem muitas questões, como eu disse, estruturais para serem revistas. Mas a minha maior preocupação ainda é a aprendizagem das nossas crianças. Porque uma escola bonita não significa que a criança está aprendendo. Para ela aprender, eu preciso de profissionais capacitados, de uma escola proativa, de uma escola que queira fazer a diferença na vida das crianças. E isso eu conto com o apoio de vocês, porque em cada bairro dessa cidade tem a marca de vocês, para estar contribuindo com a gestão da educação. E, nesse sentido, eu me coloco à disposição e termino falando um provérbio africano muito interessante, que eu gosto bastante, que diz assim: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança,
É preciso toda uma sociedade para que a gente tenha uma evolução. Cada um de vocês tem um vizinho, tem um parente, tem um sobrinho, tem um neto, tem um filho, tem um irmão. Nós estamos passando nessa terra. Mas o que nós estamos deixando de legado? Quem somos nós, na ordem do dia, para fazer a diferença na vida dessas crianças? Então, quando eu encontrar uma criança na rua, eu tenho que perguntar, o que você está fazendo na rua? Você não tinha que estar na escola? Porque aquela criança pode sim, a mãe ter ido trabalhar mais cedo e ter pedido para ela se arrumar para ir para a escola, e essa criança não chegou até a escola. Então, a gente precisa de uma sociedade mais próxima das nossas crianças. E isso só será possível pela e com a educação. Não adianta falar de saúde, de promoção de saúde, se eu não tiver uma educação qualificada. Não adianta a gente compor qualquer estrutura dentro da administração pública, se eu não tiver educação como primor. O ICMS, senhores vereadores e vereadoras, o ICMS hoje, 10% dele depende de índices da educação. A nova lei do Fundeb requer que a educação se qualifique. Então, muitas propostas de leis que virão para cá, vêm nessa perspectiva de uma parceria, de um olhar assertivo, que tenha começo, meio e fim. Porque não pode se comprar qualquer coisa para dentro da educação que não vai ter serventia. Não dá para propor uma disciplina, sendo que a gente não está conseguindo nem alfabetizar as crianças. Então, vamos cuidar, porque a legislação educacional ela já tem os seus componentes curriculares. E a educação ela não pode ser um escape da sociedade, onde tudo a educação resolve. A gente precisa que a sociedade, por si só, comece a caminhar para uma educação mais efetiva, onde cada um educa, não jogando lixo na rua, não passando o sinal vermelho, dando bom dia, boa tarde, boa noite, e sendo gentil. Então, nessa corrente de gentileza, nessa corrente de respeito ao próximo, a gente possa deixar de olhar um pouco para os nossos umbigos e olhar para a sociedade. Porque nós estamos, mas eles virão. E essa sociedade, quem vai deixar somos nós. Então, eu agradeço e estou à disposição, presidente, para qualquer situação. Obrigada.